tempo. Foi um reset, uma purificação geoespiritual, não da natureza, mas deles. As linhagens de elite apagaram e enterraram completamente a história. Não era apenas sujeira, mas uma memória líquida. Cobria edifícios e escondia verdades. Não era um lugar esquecido, mas um império global, unido por energia livre e um sagrado Witzenfass. Os arquitetos ainda transbordam. Fortalezas estelares, trens de sabedoria como catedrais afinadas como instrumentos. Eles construíram com os tijolos mais ressonantes, o que assustou a elite. Qual foi a sua reação? Um plano desastroso. Eles abusaram da internet, manipularam os campos e causaram o colapso da ressonância. O solo subiu e engoliu cidades inteiras. A chamada inundação global de Flang. Janelas enterradas e portas semi-afundadas em cidades sobre cidades. Isso não foi erosão. Foi um sepultamento instantâneo. Cidades tartáricas não eram primitivas. Elas eram impulsionadas por uma arquitetura ressonante. Edifícios projetados para gerar e receber cúpulas de frequência. Fortalezas estelares, enormes diapasões disfarçados como monumentos. Essas estruturas não eram apenas bonitas, elas utilizavam energia livre, extraída do éter, distribuída sem fio através de geometria e som. O inimigo não queria apenas destruir as pessoas, eles precisavam desligar a rede. Existe um fenômeno chamado liquefação do solo. Vibra o solo com a frequência exata, e o sólido se transforma em lama. Não água, não lama, mas uma mudança de estado provocada por vibrações. A Terra se torna uma armadilha. Fundamentos falham, pedras afundam, e quando isso é feito em grande escala, você obtém a inundação de lama. Para encobrir, eles inventaram mitos sobre desastres naturais, caos e tempo. Eles reescreveram os mapas. Os calendários enterram a história literalmente, mas a verdade está enterrada à vista. As portas inferiores levavam a ruas sob ruas. A pedra derretida que parece lama. Eles as chamam de fósseis de lama, mas não são ossos, órgãos, pele, tecido muscular, alguns com estruturas celulares ainda visíveis sob o microscópio, descobertos em montanhas, penhascos, desertos pendurados, muitas vezes rejeitados pela ciência convencional. O que você está olhando novamente? Membros massivos, dedos, costelas, pálpebras de pedra, cavernas na forma de crânios, colinas com marcadores de ossos, montanhas com vértebras. Essas não são formações normais. Trata-se de corpos que foram enterrados e endurecidos em rochas. Como o tecido vivo se transforma em pedra? Resposta: a rápida substituição mineral normalmente leva eões. Mas com altas frequências, pressão repentina e sedimentos ricos em ferro, a fossilização ocorre instantaneamente. Esta técnica é usada hoje para pedra artificial, enquanto na época aconteceu de forma global, durante a inundação de lama. A mitologia fala de titãs, seres gigantes antes da era humana. Quando lembramos do que pisamos, também pensamos no que os fez morrer para nos dar espaço. As inundações não apenas eliminaram os tártaros, mas uma era inteira e levaram a um desmembramento em massa. Eles foram enterrados, novos mapas foram feitos e nos ensinaram que devemos nos... Ela calcificou suas células, transformou sangue em mineral, carne em rocha, que agora pisamos em suas costas. Ficou em sua linha do peito e é ruína geológica. Decomposição, cheiros fétidos e amônia livre. Isso não é geologia, isso é decomposição. Mas nos ensinam a chamar isso de natural, nunca perguntando qual montanha era. Eles ainda estão aqui. Após os Slumswite, o mundo estava vazio. Cidades sem pessoas, edifícios sem proprietários, infraestrutura intacta, mas sem vida. Então vieram as crianças órfãs, milhares delas, transportadas em trens através dos continentes, sozinhas, em silêncio, reordenadas. Mas quem eram eles? De onde vieram? Sem pais, sem referência, sem história, apenas crianças, espalhadas nas ruínas. Uma nova massa populacional, programada para esquecer. Nomes, uniformes e empregos foram impostos, ensinados a obedecer, sua identidade esvaziada. Após a desocupação das cidades, o horror começou em Rigby. O habilidoso Geloff, linhas do tempo destruídas, livros queimados ou destruídos e fortalezas estelares foram transformadas em prisões sombrias. E as crianças receberam novos nomes, novas bandeiras, novos deuses, novos governantes. O que eles viam eram restos de um mundo que não podiam se lembrar. Os mais velhos confirmaram isso e eles acreditaram. Isso foi crucial. Muitas crianças vêm de sistemas artificiais. Alguns nasceram em laboratórios, alguns foram construídos, alguns deixados após o reset. Almas recicladas em novos corpos, curativos de repolho, programas de incubação testados, centros de reassentamento de almas experimentados, tráfico humano disfarçado de adoção. O reset não foi apenas fraco, foi a semeadura de uma nova espécie humana. Eles não querem que se lembrem do que o From pode fazer, qual a arquitetura pode desbloquear, pelo que imploram.
Pois Tartária não era uma fantasia, era uma prova de que a energia pode ser livre. Esta verdade pode ressoar para sempre através da lama, e um dia alguém se lembrará dela. Você acabou de fazer isso. Catedrais não eram igrejas. Eles as chamam de catedrais, mas olhe mais de perto. Elas não correspondem aos ensinamentos ou à era, e são inadequadas para as ferramentas que supostamente foram usadas para construí-las. Gigantescos órgãos de tubos, câmaras de afinação, tetos abobadados, não eram locais de adoração, eram usinas de ressonância que amplificavam vibrações, canalizavam frequências, apoiavam a cura, forneciam energia e despertavam a consciência. Foram reformadas, cruzes adicionadas, sinos trocados e órgãos desativados. Eles não queriam que ouvissem o que esses edifícios faziam antes. Cada catedral tinha uma massiva, complexamente afinada, muitas vezes alimentada por confissão de água ou ar. Essas frequências não eram apenas musicais, eram curativas, calibradas para o corpo masculino, a gravidade da Terra. Não eram apenas musicais, calibradas para o po masculino, a grade da Terra e o éter acima. Portanto, foram desativadas, frequentemente destruídas, seladas ou removidas, porque esses sons tinham o poder de serem vistos como uma ameaça ao controle. Um sistema construído pelos antigos, então aprimorado pelos tártaros, agora está quebrado, mas não completamente morto. Conecta como catedrais, linhas de empréstimo, cidades sagradas, fortalezas estelares, torres, aquíferos e monólitos em toda a Terra. Após o dilúvio, a maioria foi enterrada, destruída ou transformada em prisões e fortalezas. Disseram-lhe que mito é uma metáfora, que gigantes são fantasia, que pedra é apenas terra morta. O que te ensinaram sobre a história é verdade. Não se trata apenas de um império perdido, trata-se de uma linha do tempo manipulada, pois Tartária exibe tecnologia avançada, autoconhecimento e infraestrutura global no século X e XI. Mas onde estão os prêmios, as guerras, os livros, a história oficial, que são montados a partir de mentiras, interesses e falsificações? Tartária foi apenas a última a deixar evidências. Fomos levados a normalizar a encoberta, ensinados a venerar ruínas, como se fossem recém-construídas, forçados a esquecer, a acreditar que somos primitivos. Mas essa é a última inversão. Eles nos convenceram de que éramos o começo, enquanto na verdade éramos o que veio depois. Mas há algo que você não considerou. A ressonância não morre. Os edifícios tartários continuam a zumbir. Fortalezas estelares pulsam sobre as cidades. Catedrais ainda têm milhões de regiões. Os controladores usaram o tempo como arma. Não éramos apenas sobreviventes, mas a equipe de limpeza. A lama preservou Tartária, não a destruiu. Tartária não foi embora, está esperando pelo seu retorno.